Boa noite. Boa noite. Dia de ver isso aqui. Nós estamos iniciando neste momento o nosso trabalho espiritual da terça-feira, né? E agora eu percebo que o nosso trabalho da terça-feira é bastante parecido com o trabalho da quinta-feira. As mesmas coisas, né? Então, é importante que cada um, às vezes, não pode vir na terça, pode vir na quinta, não deu para vir na quinta, pode vir na terça, porque o trabalho é bastante semelhante, tá? E dizer que hoje nós vamos ter aqui a palestra do Rony, que vai nos falar a respeito de um assunto: gente estranha, esses espíritas. Estranho mesmo, né? Ele tem umas coisas meio doidas, né? Que a gente vai e volta, sei lá. Né? Também. Mas isso é problema dele, né? Júnior, faz uma prece para nós, por favor. Faço. Vamos cerrar os olhos um pouco. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Pai. Agradecemos o auxílio dos nossos irmãos do mundo espiritual, que aqui concorrem, que aqui auxiliam, que aqui colaboram, solicitando o apoio e a paciência para conosco. Que os refúgios aqui produzidos possam ser destinados aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, às pessoas que se encontram enfermas, às pessoas que se encontram nos hospitais e presídios, também carentes de vossos ensinamentos, ó Mestre, solicitando sempre ombros mais fortes e nunca cargas mais leves. Que abençoe nosso palestrante e a todos na semana que ora se inicia. Que assim seja. Assim seja. O Rony, ele é trabalhador da casa, vejo que destacamos pela sua competência, pela sua maneira de fazer o seu trabalho adequadamente. Profissionalmente, ele trabalha numa empresa, numa firma, numa indústria que trabalha com materiais odontológicos, sendo especializado em resinas, que é de largo uso atualmente em odontologia. E pelos contatos que nós temos tido, ele já fez uma vez uma palestra aqui, a gente o avalia como uma pessoa interessada na doutrina, que se dedica à doutrina, e esperamos muito dele, assim como esperamos de todos, que a gente se dedique à doutrina e se revele trabalhadores da causa do Cristo, não apenas trabalhadores simplesmente, não é isso? Rony, por favor, você fique à vontade. Obrigado pelas palavras. Boa noite, pessoal. Boa noite. Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, de todos os momentos, nos proporcione a paz. Ainda bem que vocês já entenderam aqui o sentido da gente estranha esses espíritas. E no percorrer aqui da noite, da palestra, a gente vai trazer para vocês alguns exemplos de espíritas e o que realmente eles fizeram na prática, na vivência cristã. Eram 4 horas da manhã, a campainha tocou. O senhor Arnaldo traça uma briga com os óculos que estão no lado da cama para vesti-los. A campainha toca novamente pela segunda vez. E agora, senhor Arnaldo traça uma briga em vestir suas sandálias. Dona Luzia, quando escutou a campainha pela primeira vez, já sentou na cama e disse: Luizinho. Ao tocar segunda vez, ela já estava na porta do quarto, apressando Arnaldo para abrir a porta. Dona Luzia é mãe. E mãe a gente sabe que é aquele ser ímpar, aquele ser especial. Mãe tem aquilo que nós chamamos de algo mais apurado para com seu filho. Claro, mediunidade. E aqui a gente pode abrir um parênteses rapidinho, que eu gostaria de trazer para vocês,
uma das importâncias de mãe, no livro Miramês, intitulado Maria de Nazaré, ele explica em uma das partes de que apenas uma das figuras espíritas, espírito, consegue descer até as profundezas do umbral, até as trevas, e é respeitada, que é Maria de Nazaré. E por quê? Porque ela é mãe. Maria é um dos únicos seres que consegue descer até o abismo e é respeitada. Claro, alguns outros espíritos de luz também descem, mas ser respeitado, Maria, por ser mãe. E continuando aqui, eu já escutei algumas vezes os palestrantes falando, e eu achei bem interessante essa passagem, mas eles contam a primeira parte, que a gente já conhece, a gente já ouviu, eu também já ouvi algumas vezes, mas eu queria trazer a segunda parte para vocês. Daquele homem jovem rico que chega ao Cristo e diz: Mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse: vá, deixe tudo as suas riquezas e segue-me. Inclusive tem um livro do Chico intitulado Segue-me. E aquele jovem homem rico, ele não conseguiu deixar as suas riquezas. Isso está no Evangelho. Mas isso não quer dizer que ele foi uma má pessoa. E nós também sabemos de que Jesus não estava falando para ele deixar toda aquela riqueza, mas sim a avareza. E a avareza a gente sabe que é quando os bens materiais tomam conta da gente. Pois bem, a segunda parte que eu achei bem interessante é o seguinte: na reencarnação seguinte, esse homem conseguiu largar essa avareza. Ele veio rico novamente, cristão, e conseguiu deixar que os bens materiais não falassem alto. Ele se dominou essas riquezas. Seguiu ao Cristo, foi benevolente, e esse ser é justamente Miramês, que se tornou, após essa reencarnação, venerável. O que é venerável? É uma das hierarquias do espírito. Nós temos o mentor espiritual, o anjo da guarda, anjos, arcanjos, veneráveis, a fase crística, que é onde Cristo está, por isso que é Jesus ou Cristo. Cristo é a denominação da hierarquia dele. E fechando agora os parênteses e voltando lá, a campainha tocou pela segunda vez, Dona Luzia já na porta do quarto, apressando o senhor Arnaldo. E juntos foram até a porta. O senhor Arnaldo abriu, era um policial. E o policial diz: aqui é a casa do Luiz. E sem terminar, Dona Luzia: sim, eu sou a mãe. Ele o pai. E o senhor Arnaldo: o que aconteceu, policial? Olha, Luizinho sofreu um acidente, caiu de skate, bateu a cabeça e está hospitalizado. E eu vim buscar vocês para ele lá. E foram o policial, Dona Luzia e o senhor Arnaldo. Chegando no hospital, aguardavam na sala de espera o médico para saber notícias de Luizinho, seu filho. Quando o médico chegou, levantaram, foram até o médico saber como estava Luizinho, e o médico deu a notícia que ele veio a falecer, desencarnou. Bateu a cabeça de uma maneira tão severa que não teve o que fazer. Naquele momento, o senhor Arnaldo, Dona Luzia, muita dor, choro, porém, em nenhum momento houve escândalo, questionamento para com Deus, questionamento para com Jesus.
eles são espíritas. Gente estranha, esses espíritas. Com muita dor, muito sofrimento, eles falam: pô, podemos ir ver o Luizinho no quarto? E o médico autorizou. O senhor Arnaldo abraça o seu filho e diz: obrigado. Foi um prazer ter sido seu pai. Em breve nos veremos. Dona Luzia, passando a mão em seus cabelos, diz: meu filho, eu tenho certeza que você estará no bom lugar. Que Jesus te receba e lhe abençoe. Nós te amamos. Luizinho, ele tinha uma mania. Era um menino bem alegre, jovem, 14 anos. E toda vez antes de sair de casa, ele passava o dedo no lóbulo do ouvido da mãe. Quando ele, antes de ir para a escola, antes de ele sair com os amigos, antes mesmo de ir andar de skate, ele sempre vinha e passava os dedos no lóbulo do ouvido da mãe, da Dona Luzia. E passado 3 meses do ocorrido, Dona Luzia estava na sala fazendo o seu crochê, fazendo o seu tricô. E de repente ela sente em seu lóbulo aquela coceirinha e diz: eu tinha certeza, meu filho, que você estaria bem. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pela visita. O senhor Arnaldo e Dona Luzia são espíritas. Gente estranha, esses espíritas. E essa história nos traz o quê? Várias coisas. Por exemplo, a evolução e o entendimento deles de que existe vida após vida. Eles têm certeza, e certeza é sinônimo de fé, que viriam novamente, Luizinho. Fé em Deus, fé em Jesus, fé no Espiritismo, fé de que a vida verdadeira é a do plano espiritual. A certeza de que eles vão se ver novamente. Claro, existia a dor, a tristeza. Claro, a gente tem um sentimento de saudade, a gente já perdeu alguém muito próximo da gente. E é esse controle da saudade, que é a fé no futuro, a fé em Deus, que tranquiliza o nosso coração, o coração dos espíritas. E trazendo outros seres que eu venho estudando bastante, como Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que uma coisa muito interessante, particular, que eu acho, diante de tantas semelhanças entre si, entre eles, é que eles são brasileiros. Eles foram nossos, do Brasil. E Chico Xavier dispensa muitos comentários, né? É um ser que existem diversas histórias, diversas. Não só escreveu seus mais de 400 livros, mas o que ele nos deixou foi a maneira como ele viveu, o exemplo. O professor Eurípides Barçanufo, idem, ele tinha uma farmácia que ele mesmo criou, de cunho de medicina homeopática, com ações benevolentes. Aquele que não tinha dinheiro não precisava pagar. E Eurípides, dentro da sua vida também cristã, ele montou uma escola, a escola para evangelizar crianças e adultos
no cristianismo. Pois bem, mas essa escola não estava indo muito bem. Essa escola não estava do jeito que ele queria. E estava quase por se fechar. Muitos poucos assistidos, quase ninguém. Um dia ele resolveu ir a essa escola. Entrou sozinho, fechou a porta e começou a fazer uma prece, pois aquela escola ainda tinha sua alma, sua vontade. Ele queria muito e sempre quis uma escola como aquela. E de repente, dentro da sala onde ele se encontrava, uma luz muito forte, gritante, que parecia o sol, apareceu a ele. E junto com essa luz, uma voz: Eurípides, meu filho, continue a escola, irei te ajudar. A espiritualidade está com você. Troca o nome da escola, coloca para fraternidade dos servidores de Jesus. Lembro que é algo nesse sentido. Estaremos muito próximos de você. E quando esse espírito saiu, deixou o seu nome, Maria de Nazaré. Agora você para e pensa: que ser que tem a competência de receber uma mensagem de Maria de Nazaré? Só pode ter sido um espírito nobre, evoluído, trabalhador do Cristo, um discípulo do Cristo. E Chico Xavier, trago para vocês, dentro de tantas histórias que nós sabemos dele, existe uma casa espírita em São Paulo, e lá é a sede, né? Eu sou da cidade aqui de Pirassununga, e nós frequentávamos ali, também era coligada, né? E tinha lá um homem que ia toda semana na casa, tomava os passes, água fluidificada, não perdia uma palestra. Mas ele não se encontrava bem, ele não se sentia bem. Ia trabalhar na casa, fazia o evangelho no lar, mas ele não se sentia bem. Um dia ele parou e disse assim: eu vou lá no Chico. Ah, só o Chico pode me ajudar. Não é possível. Ele planejou a viagem, foi até Uberaba, de madrugada, como era de comum, porque era muito movimentado os trabalhos com o Chico. Chegou, frequentou a vila, sentou na frente do salão. Aí Chico, como era de costume, também faz a prece inicial. Todos de olhos fechados. Quando ele terminou de fazer a subida da oratória, que abriu o olho, os olhos, o Chico estava na frente dele. Aí o Chico disse: meu irmão, você não pode dar um passe em mim? Aí o homem pensou: eu dando um passe no Chico Xavier? Claro. Aí eles trocaram de lugar, o Chico sentou no lugar dele, levantou e começou a dar um passe, daquele jeitinho dele, dando um passe no Chico Xavier. A hora que terminou, o Chico: meu, que ótimo passe que você me deu, muito obrigado, irmão. Você não quer fazer uma gentileza para mim? Você não ajuda o pessoal a dar o passe no restante dos assistidos? Mas é claro, na cabeça dele aquele, né? Ele orgulho de mim, eu dei o passe no Chico e ele pediu para eu dar um passe, para ajudar a dar um passe na casa. E ele foi. Ficou lá dando passe, o pessoal, muita gente. Terminou de dar os passes, começou o trabalho, aí o Chico psicografou, deu passagens, explanações. E ele lá na frente, na primeira fileira. Quando o Chico terminou os trabalhos, o Chico foi até esse homem e disse: e aí, meu irmão, como que você está?
Aí ele disse: Chico, acho que foi o melhor dia da minha vida. Eu nunca estive tão bem quanto hoje. E aí o Chico falou: pois é, meu irmão, é isso que lhe faltava. Trabalho, fazer o bem. E aqui você encontrou. E depois disso, claro, ele entrou definitivamente para casa, mais aprofundou nos estudos e começou a trabalhar e seguiu a sua vida. Então, todos esses exemplos de Chico e Eurípides nos traz justamente a postura espírita, né? Gente estranha esses espíritos. Dr. Bezerra, por exemplo, quando desencarnou e chegou ao plano espiritual, o plano recebeu com aplausos. E ele simplesmente: mas por quê? Porque você, meu irmão, cumpriu a tarefa terrena. Você entendeu o que era para ser feito e fez. E ele, dentro daquela humildade dele, fez: mas é justamente isso, essa era a minha tarefa. Simplesmente eu a fiz. E devido a essa reencarnação de Bezerra de Menezes, que ele também se tornou venerável, existe uma fraternidade, que é a Fraternidade dos Humildes, onde ele toma conta de uma equipe muito grande de médicos e enfermeiros do espaço. O que todos eles têm em comum? Vontade, amor. Porque amor não é aquilo quando você troca fogo com fogo. É quando você traz a água ao fogo. A gente vê ainda pessoas muito próximo da gente, ou até mesmo nós mesmos, com sinais animalescos, principalmente quando diz aquela frase: eu não levo desaforo para casa. Esse é um grau ainda que a gente tem que se atentar a isso daí. Eu não levo desaforo para casa. Uma frase bem comum que a gente ouve por aí, não é verdade? E o que você ganha com atitudes assim? Um ponto de reflexão. O que Jesus espera da gente? O que Deus espera da gente? Uma postura espírita. Levar o amor principalmente onde não tem. Jesus mesmo, desde criança, o amor já estava com ele. Existe uma passagem quando Jesus era criança que deu um certo trabalho para Maria, assim, cuidar de um espírito tão importante, tão nobre. E Jesus, quando criança, saiu para brincar e de repente sumiu. Maria, desesperada, atrás daquela criança, e foi encontrá-lo próximo à cidade onde eles viviam, debaixo de uma árvore. E quando foi chegando próximo a essa árvore, Jesus estava dormindo. Jesus, ainda criança, parou ali e dormiu. Só que ao chegar cada vez mais próximo, Maria notou uma coisa diferente e até estranha. No lado do menino Jesus tinha uma serpente, alguns escorpiões, algumas aranhas. Ao ver aquilo, assustada, a mãe pegou rapidamente pelo braço, puxou e levou embora. Mas aí fica a pergunta: por que aqueles animais estavam ali com Jesus? Justamente para defendê-lo. Porque Jesus já é amor desde quando nasceu. Ele não trazia, pelo menos para os animais irracionais, o perigo. E aqueles animais ainda peçonhentos, que todo mundo tem uma certa repúdia, estava ali justamente com ele, porque sentia nele o amor, não sentia perigo algum. E quando a gente aprender realmente a essência do amor, a gente vai estar no nível desses espíritos, até do nível
de Dona Luzia, de Senhor Arnaldo, que são seres, digamos, mais comuns, mas mostraram para a gente aí um baita de um diferencial. Eu não sei se vocês viram uma reportagem dos Estados Unidos, há algum tempo atrás, um serial killer foi capturado, foi preso, e ele matou, estuprou muitas mulheres. E ele foi a júri popular. Todos do júri acusavam, pediam a sentença máxima, que é a pena de morte, a cadeira elétrica. Todos acusavam, xingavam de uma maneira enérgica, até chegar um senhor que disse assim para ele: e detalhe, todos aqueles que xingavam, que falavam para ele isso era um absurdo, ele desdenhava. Ele olhava com a cabeça assim, balançava, tipo, ignorando aquelas palavras. Até que chegou um senhor e disse assim para ele: olha, você foi o único que colocou em prova a minha fé em Deus. E eu sou cristão. E eu confesso para você, perdoar o que você fez me colocou em xeque o que eu prego, o que eu sou, que é ser cristão. Mas eu consegui. Eu te perdoo. Eu te amo, meu irmão. Sinta-se abraçado. E nesse momento, esse ser que esnobava todo mundo começa a chorar. Claro, vamos esquecer um pouco as atrocidades que ele fez. Talvez não nos cabe muitos comentários em cima disso, mas sim do amor. Aquele senhor, quando falou para aquele homem de uma maneira carinhosa, de uma maneira cristã, atingiu o ponto dele, conseguiu fazer com que ele entendesse aonde ele errou. Então são pessoas e também seres sublimes que nós estamos falando aqui, que sempre nos trouxeram o exemplo do que é ser cristão, do que é ser espírita. Gente estranha esses espíritos. E quando a gente adentra a casa espírita, eu sempre comento que o primeiro passo, um dos mais importantes da vida, a gente já deu, que é frequentar uma casa como essa, que é 100% Jesus. Agora existem tantos outros passos, talvez até milhares, mas um dos mais importantes a gente fez. E ao entrar aqui a gente aprende, por exemplo, tudo aquilo que até a nossa mãe nos ensinou de berço, né? Que é o respeito, a educação. E a gente aprende aqui, principalmente com as demais religiões, por exemplo, o porquê que existem outras religiões. E o Espiritismo explica para a gente que cada um está numa fase da vida. Cada um tem a sua evolução, o seu entendimento. E existem tantas e tantas religiões que a gente nem imagina. Tem as maiores aqui do Brasil, algumas que a gente conhece na Europa, entre outros países, mas existem mais de 1000 religiões. E o que eu sempre ouço das pessoas, e isso é muito bacana, e eu também vejo e sinto isso, é que aqui a gente nunca fala mal de nenhuma outra religião. Alguém aqui já ouviu algum palestrante falar mal de outra religião? Em alguma outra casa séria que vocês foram, espírita, ouviram? E o ano passado, eu acho que diferente de vocês, só eu sou espírita na minha casa, na minha família. E assim, eu fui convidado para ir numa missa, eles chamam de cura e libertação, que é aquele que o padre passa
como é que chama? Tem o nome do instrumento lá que me fugiu, né? Turibo. Não. Incenso. Não. Santíssimo. Santíssimo. E o padre passa o Santíssimo e as pessoas dormem em Deus. É isso que eles falam, né? Descansam em Deus. É porque a pessoa tem algum ponto. A gente sabe que ali é praticamente uma desobsessão, algo no sentido. E como eu sou pesquisador, e eu sempre tive vontade de ir numa missa para ver como é que é essa parte, e quem estava organizando a missa era um amigo meu, minha família toda estava indo, minha namorada e tantas outras pessoas em comum. Eu falei, eu vou. Eu fui, entrei, respeitei, a hora que tinha que ajoelhar, ajoelhei, tinha que levantar, eu levantei, sentar, eu sentei. E a hora que começou o sermão do padre, gente, acho que tinha umas 600, 700 pessoas na igreja. Tanta coisa para ele falar, ele começou a falar mal da sua avó, que era um bandista, e recebia espíritos, coisa do demônio, coisa do diabo, e por mais que é sua avó, e daí para baixo. Aí eu parei e pensei, gente estranha esses espíritos. Aqui a gente não vai fazer isso. É um momento tão sublime da gente ouvir algo importante de um ser importante. Eu não quero ouvir falar mal de nenhuma religião, nem a minha, nem uma outra. Fora as gafes que ele falou, que é o espiritismo, que a avó dele é da Umbanda e o espiritismo não tem nada a ver. A gente sabe que a religião espírita é a nossa. Por quê? Porque foi Kardec quem trouxe. Kardec, além de trazer a religião, trouxe a palavra. Antes de Kardec não existia a palavra espírita. Kardec quem trouxe a religião e quem trouxe a palavra. Isso não quer dizer que nós somos maiores ou piores do que a Umbanda, o budismo, o candomblé e tantas outras que acreditam em encarnações e trabalham com o plano espiritual. Não. A gente só está falando que realmente o que é cada religião. E assim, eu saí de lá assim, até chateado. Aconteceu tudo o que acontece na missa, eu prestei bastante atenção, mas num momento tão sublime, eu falei, poxa, graças a Deus isso não acontece na minha religião, sabe? E assim, acho que já está quase na hora, né? Mais uma história que eu trago para vocês. Deixa eu ver aqui se eu não deixei nada para trás. E é esse respeito, essa educação, então, que a gente aprende até com os pais, com a mãe, e a gente aqui aprende cada vez mais, né? Eu estava assistindo esses dias um programa que eu gosto muito, até pro lado da comédia, e foi um programa de entrevista. Eles receberam aquele Chiquinho. Ele trabalhou muitos anos com a Eliana, sabe? Ele é assistente de palco dela, se vestia de uma maneira bem gozada, assim, tipo palhaço, trabalhou anos no SBT e tal. E ele era o entrevistado daquela noite, sabe? E aí, ele falou que chegou cedinho no SBT já para se trocar e tudo mais. E aí tinha dois telefones, um direto, que era do homem, e um que era deles lá, que era de ramal. E tocou o de ramal, ele alô. Não sei o que tem, não sei o que lá, vai essas horas. Não sei o que, tenho mais o que fazer, desligou o telefone. Deu 5 minutos, o chefe dele correndo atrás dele, como é que você fala assim com o Silvio Santos? Que falta de educação, mas 7 horas da manhã, você acha que eu ia achar que era o Silvio Santos ligando ainda no telefone de ramal? Pois é, ele só pediu para te lembrar 2 regras aqui da casa do SBT, que é o respeito e a educação com todos. E não é à toa, talvez, que o Silvio é quem ele é, porque a regra base da casa é o respeito e a educação para com todos.
Se o Silvio Santos fosse espírito, eu ia dizer, gente, estranho esse espírito. Gente, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, trazer um pouquinho de tantas pessoas boas que nos deixam uma amostra, um pouquinho de carinho, um caminho a seguir, e que para a gente ter na vida realmente Jesus. Hoje a gente vem à casa espírita, a gente recebe tanta coisa boa, né? Quando alguém te questionar o que você faz lá naquela sua religião lá, você fala, eu estudo. O que a gente está fazendo aqui agora? Ah, mas e aquele tal de passe lá? Nada mais é do que uma prece. Isso é o Espiritismo. Obrigado a todos.